Nosso programa está de volta. A gente ficou aqui no intervalo fazendo o quê? Exercitando o cérebro, tentando lembrar de algumas coisas passadas que a gente estudou, mas agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar de traumas emocionais, que aliás também tem muito a ver com o passado às vezes. Eu estou recebendo aqui a doutora Veruska Gendov, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, prazer te receber aqui, viu? É um prazer estar aqui. Doutora, eu queria começar entendendo o que é um trauma. Ele de fato está relacionado ao que aconteceu no passado ou algo recente pode já se tornar um trauma? Olha, o trauma são marcas que são, infelizmente, feitas nas suas emoções, marcadas nas suas emoções negativamente. Então, experiências, situações que acontecem, sustos que você leva, decepções que você passa na vida, frustrações de uma forma geral que te marcam de tal maneira que te marcam emocionalmente negativamente. Então é como se aquilo trouxesse para você uma mudança na sua rotina, uma mudança na sua percepção. Por exemplo, uma pessoa que é enganada, uma pessoa que é traída, uma pessoa que perde um ente querido, uma pessoa que é frustrada no relacionamento afetivo de alguma maneira. Essa pessoa vai ter medo de se relacionar naturalmente com outra pessoa, vai ter medo da morte muitas vezes, dependendo de quanto isso foi traumático para a pessoa. O quanto isso marcou essa pessoa. E às vezes essas marcas, esses traumas são tão fortes, Jaque, que mudam completamente a percepção de mundo dessa pessoa. Essa pessoa pode ter, infelizmente, distorções de percepção para o resto da vida se essa pessoa não se cuidar, se essa pessoa não passar a ter uma reflexão sobre sua vida, que podem trazer um prejuízo gigante para a própria vida. Agora, doutora Veruska, eu tenho muita liberdade de te fazer essa pergunta, porque sei que você é cristã também. Eu queria entender quando a pessoa não sabe de onde veio esse trauma. A gente lê de especialistas que praticam hipnose, regressão. Óbvio que nós não estamos falando de vidas passadas, porque isso não existe. Mas eu estou falando de tentar voltar à infância, descobrir o que acontece. Qual que é o método que você utiliza para descobrir algo que você percebe que deve ter um trauma, mas a pessoa não sabe onde isso aconteceu? Às vezes o trauma é tão complexo, Jaque, que a mente, por tentar, né, pelo menos aí uma preservação, ela realmente coloca no esquecimento, é como se ela colocasse numa memória mais antiga para que você não tenha acesso a esse sofrimento tão constantemente. Fica quase apagado. Ela fica distante. Tá. E isso faz com que a pessoa sinta em seu corpo o trauma, mas não lembre em sua memória o trauma. Então existem diversas técnicas. Eu sou psicóloga comportamental cognitiva, então o que a gente tenta fazer? A gente trabalha com algumas técnicas, através de conversas, a gente tem alguns lapsos de memória que essa pessoa tem nas próprias conversas, na própria entrevista que a gente faz, nas próprias questões, porque quem lida com isso sabe onde mexer, sabe onde buscar essas informações. Os traumas, eles, apesar de diferentes, eles cercam algumas coisas muito parecidas, que pra gente que mexe com isso, é muito simples da gente colocar ali uma questão e a pessoa traz um ato falho, traz alguma coisa assim, né? Existem várias técnicas também com testes, com desenhos, com questionários que a gente também pode descobrir. O importante é que a pessoa entenda que, às vezes, por exemplo, você escuta muito uma pessoa dizer, olha, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo escolher relacionamento afetivo adequadamente. Eu sempre escolho o mesmo perfil, sempre me dou mal do mesmo jeito, sempre sofro. Por quê? Porque talvez exista uma situação traumática que não está na memória de uma forma tão recente, de uma forma tão clara, e a pessoa, por mecanismos de repetição, vai repetindo aquele processo. Então é necessário que se descubra o que aconteceu, por que ela está optando por aquilo, que tipo de segurança ela sente naquele perfil, para que a gente consiga modificar o comportamento. Então, quando a gente trabalha com cognição, a gente trabalha com essa percepção mental. Preciso chegar lá onde aconteceu, então. De alguma maneira, algum mecanismo. É como se você buscasse o início disso tudo e refizesse a associação dessa informação para que você possa continuar e corrigir o restante do curso. Doutora, através desses mecanismos, então, a pessoa em consultório, de repente, pode se lembrar de algo que estava... Vou dar um exemplo aqui. De repente, foi um dia que ele viu o pai batendo na mãe. Daí ele não consegue ter nenhum relacionamento afetivo, ele é agressivo, foi se tratar e não lembra o que aconteceu. E daí ele pode se lembrar daquele dia de quando ele era criança e viu o pai batendo na mãe, Sim, isso? É isso. É interessante porque uma das queixas que a gente mais escuta é a violência doméstica. Verdade. Né? Infelizmente, os lares, eles infelizmente sofrem violência de diversas formas.
E quando se é criança, se percebe essa violência, mas não se tem uma consciência completa do que aquilo representa. Então, quando você cresce com diversos medos, que são medos traumáticos, e que foram iniciados por conta da sua infância. Então, quando você vai em consultório e você começa a trabalhar essa infância, como é que foi sua infância, como é que era, como é que não era, automaticamente essa informação aos poucos vai sendo liberada para sua memória recente. E aí você começa a reassociar essa informação. É como se você trouxesse à tona algo e de uma forma técnica se trabalhe esse algo para que você reveja isso e consiga trabalhar com essa informação. A questão é que, como causadores, muita gente foge. É muito difícil para algumas pessoas trabalhar com seus traumas, mexer com aquilo que traz tanta dor. Só que as pessoas vivem com essa dor, têm uma vida inteira pela frente sendo infelizmente atrapalhada porque não querem mexer. Então é muito mais fácil você trabalhar com aquela informação, trabalhar com aquele sentimento, liberar aquele sentimento que ficou preso muitas vezes por anos, para que você possa ter uma vida normal. Infelizmente, muitas pessoas que sofrem por ver, infelizmente, agressões de seus pais, agressão de violências, enfim, agressões de uma forma geral, tanto verbal quanto física. Essa pessoa no futuro, ela tende ou a reproduzir isso na vida de uma outra pessoa, ou ela tende a escolher um agressor como um patamar natural. Então, ou ela vai ser um agressor, ou ela vai aceitar o agressor porque ela tem uma familiaridade com aquilo. Ela tem um costume emocional que foi ocasionado por um trauma. Então, veja, a gente tem várias facetas de uma mesma situação. Você tem o trauma que te impede a fazer uma leitura adequada da vida social, você tem um trauma que te faz escolher de forma inadequada o convívio social e afetivo, e você tem traumas onde você se torna o agressor por conta da sua própria vivência. Então, é muito importante que cada um em casa consiga fazer uma reflexão sobre si. O que na minha vida está emperrado, empacado, parado? Que coisas eu tenho medo? Que coisas me paralisam para que eu consiga fazer uma nova associação e mude essa história. Doutora, e aqueles traumas que são causados por situações específicas como um assalto, um sequestro, que infelizmente acontece de maneira repetida no nosso país, em algumas capitais com mais frequência ainda, e depois disso a pessoa não consegue se relacionar com mais ninguém. Ela não quer sair de casa, ela vê em todos os rostos onde ela está um possível, uma pessoa que possa atacá-la de alguma maneira, um possível marginal. Como lidar com isso? São traumas ocasionados por São traumas também, né? Só que ocasionados por estresse pós-traumático, ou seja, você teve uma situação estressante, não esperada, e aquilo de alguma maneira tomou a sua mente com uma força muito grande, primeiro pelo inesperado, primeiro pelo choque ali da informação, primeiro porque você estava ali numa situação onde você não realmente esperava, e segundo, porque você não sabe como fazer, como é que você reage numa situação que você pegou de surpresa. Então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo faz com que a mente, ela fique com aquela informação impregnada, fazendo com que você tenha receio de passar por aquilo de novo em outro momento. Então a mente entra num processo de evitação. Eu quero evitar situações que possam trazer isso de novo para mim. Então, se eu tive uma situação de assalto, de sequestro, que acontece às vezes com algumas pessoas, sequestro relâmpago, essa pessoa fica por um período em choque, porque ela não estava esperando aquela situação. Uma situação de traição, um esposo ou esposa quando descobre uma traição, o choque é tão grande que a pessoa fica um período de tempo com medo de se relacionar, com medo de pensar sobre aquilo, muitas vezes foge daquele tipo de referência emocional para não sofrer, porque é traumático, porque machuca, é doloroso para uma pessoa ficar pensando sobre essas coisas. Então, são situações que, por uma questão natural, a pessoa se esconde e foge de todos os contatos que possam significar uma nova dor. Agora, olha a importância da gente trabalhar isso, Esse tipo de trauma, ele dura em torno de 6 meses. Tem algo esperado, então, depois disso, Você tem um período para essa mente voltar naturalmente, mesmo que sem a ajuda de um profissional da área, a tentar ir perdendo o medo e se encorajando. Você tem aí, um período de até 6 meses. Então é importante falar sobre isso, é como luto repentino, quando alguém perde um parente, um ente querido. Você tem um período para conversar sobre isso, expressar seus sentimentos. É um erro, às vezes, algumas pessoas da família, não vamos falar sobre isso, a pessoa está machucada. Gente, essa pessoa precisa falar.
porque é falando que ela vai conseguir colocar para fora a dor que ela está sentindo. Que é uma dúvida que a gente tem, né? Toca no assunto ou não toca no assunto? É importante tocar no assunto. Se a pessoa, naquele momento, não se sentir preparada, ela vai dizer, olha, não quero falar disso nesse momento, a gente, por respeito, vai conseguir silenciar o assunto. Mas é importante que, em alguns momentos, se traga de novo, para que essa pessoa tenha a chance de liberar aquele sentimento. Sentimento preso, guardado, não trabalhado, vira trauma. E um trauma trabalha distorção, trabalha uma série de inconveniências sociais e afetivas. Doutora, vamos entender algumas coisas. Eu li já muito sobre isso. O quanto a separação dos pais vai influenciar na vida dos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes ou até adultos. Sim. Imaginando ali numa criança, tem uma maneira melhor de trabalhar durante a situação do que os pais possam fazer para evitar traumas, ou sempre a separação dos pais vai ser traumática? Sempre é lógico que quando você faz um omelete, você quebra ovos. Tem situações que são muito complexas da gente dizer, não vai ter nada, né? Mas quanto mais essa família conversa sobre isso, expressa numa linguagem adequada para a criança, procura sem denegrir a imagem de nenhum nem de outro, né? Procura conversar, tudo fica um pouco menos complexo, né? O que acontece é que quando muitas vezes os casais entram em conflito, eles acabam não pensando em nada. Brigam na frente das crianças. Exatamente. Contam o que aconteceu. Então, seu pai me traiu. Eles pensam apenas na dor do momento e não se pensa na consequência, na sequela que isso pode deixar. Tudo isso que as crianças estão vendo, elas estão absorvendo, né? E você que é mãe, que é pai, que está em casa, não pense que seu filho é ingênuo, que ele não sabe de nada, ele sabe, ele escuta atrás de sofá, ele escuta atrás de porta, ele escuta conversa. As crianças hoje em dia são muito rápidas, elas percebem muito rápido as coisas. Então, às vezes, os pais ingenuamente pensam que os filhos não escutam as brigas, sabem o que está acontecendo. Que não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes as crianças sabem sim. Se a gente parar para pensar que até um feto, você por exemplo, está grávida. Então, digamos, não é o caso, graças a Deus, mas digamos que você tivesse uma grande discussão. Seu bebê já tem memória pelo tamanho que ele tem. Então, ele já tem um processamento dos sons, ele já entende que está acontecendo alguma coisa que está te trazendo dor. Ele consegue fixar aquela informação e, dependendo da quantidade de conflitos que um casal onde a esposa está grávida possa passar, esse bebê pode nascer traumatizado. Quer dizer, já vem ao mundo trazendo, carregando um trauma que veio da gestação. Eu já peguei situações, Jaque, onde uma pessoa estava grávida e ela teve um trauma muito forte num dia onde ela teve que ir para um velório. Foi um dia que choveu muito, teve muito trovão. E essa criança nasceu, passou o tempo, e quando ela completou 19 anos, ela foi para o atendimento com trauma de chuva. Uau. Até conseguir entender de onde vinha isso, porque a mãe dizia para mim, olha, eu não lembro de nenhuma situação que ela tenha passado. Eu falei, e você? Na gravidez dela. Foi o pior dia da minha vida. Eu estava sofrendo a dor de uma perda, eu tive que ir para um velório de uma pessoa da família, e foi um dia que choveu e trovejou muito, eu tive muito medo daquela chuva. E esse feto entendeu isso. Uau. Só que essa criança nasceu, teve uma infância com medo de trovões e de chuvas, e numa adolescência, quando completou 19 anos, ela disse, chega, eu preciso procurar uma explicação para isso. Eu, quanto criança, quanto adolescente, nunca passei por uma situação de chuva para ter tanto medo de chuva, e eu preciso identificar de onde vem isso. Então, nos relatos, como eu disse, os profissionais que trabalham na área, eles vão tentando buscar até achar a informação, a gente consegue entender por uma associação. Esse feto nasceu traumatizado com chuva. E depois que a gente identifica, seja lá qual for o motivo, vamos seguir com esse exemplo, por exemplo? Identificou que foi na gestação, ou identificou que viu um dia os pais brigando, enfim, achou a situação. E aí, o que fazer? Como é que é o tratamento? Aí você tem que fazer um trabalho de reassociação dessa informação. Primeiro, ela precisa compreender. A mente tem muita necessidade, Jaque, de entender as informações. Nós temos uma mente inteligente, graças a Deus. Então, nós buscamos a referência do que acontece. Então, quando você entende, é como se sua mente ela já acalmasse, porque ela já, naquele primeiro momento, entendeu o que aconteceu. Segundo, uma reassociação, onde eu vou aproximar essa pessoa de forma sucessiva a esse medo, para que ela perceba que aquilo não traz um receio, um medo, que o medo foi uma leitura
leitura, infelizmente, errada, uma leitura distorcida que ela fez de uma realidade ou de uma situação. Agora, dependendo da situação, ela vai ter que aprender a lidar com isso para sempre ou passa? Eu vou te dar o exemplo de novo da pessoa que foi assaltada. Então, sempre de repente, que ela vê alguém com um perfil parecido, tudo bem, o coração dá uma disparada e ela tem que respirar fundo ali? Essa pessoa, dependendo do trauma que ela passou, ela precisa ser treinada a identificar os medos reais. Porque, infelizmente, nós vivemos num país que tem sua violência, que tem suas dificuldades, mas a gente também não pode ter medo de tudo, senão a gente não vive. Então, essa pessoa precisa passar por um treinamento emocional para que ela consiga identificar que situações podem realmente inspirar perigo e que situações não inspiram perigo. Quando você tem um trauma, você não identifica uma coisa da outra. Por exemplo, uma pessoa que se decepciona com o relacionamento. Tem pessoas que às vezes estão assistindo em casa, namoraram 9, 10, 11, 12, 15 anos, o relacionamento não deu certo, essa pessoa ficou traumatizada com o namoro. Pra sempre. Pra sempre. Odeia, né? Trauma. Não quero mais, tenho medo. Então essa pessoa vai ter que ter um treinamento emocional, primeiro para conseguir trabalhar essa associação desse medo, por que permitiu esse relacionamento demorar tanto tempo, se esse relacionamento já devia estar indicando que tinha algo errado. E segundo, é separar uma coisa da outra. Não é porque uma pessoa teve uma postura com essa pessoa que todos vão ter. Sem contar que essa pessoa às vezes fica desacreditada e fala para os outros, né? Sim. Casamento não dá certo, não vale nada, homem não presta ou mulher não presta, porque ela tem essa identificação. Ela consegue ter essa distorção pelo trauma e pela dor que ela passou. Então essa pessoa, ela precisa passar por uma associação, ela precisa passar por um treinamento emocional onde ela vai identificar quem são as pessoas de caráter que ela pode escolher para a vida dela. E não só para relacionamento afetivo, para amizade também. Sei lá, teve lá uma decepção com um amigo ou com uma amiga. Ai, não quero mais ter amizade com ninguém. Gente, não é assim. Não dá pra ficar dentro de uma bolha. Não é porque eu tenho trauma com uma pessoa que eu vou fazer com que todas as outras fiquem culpadas ou se tornem culpadas por conta da postura de uma. Então, eu preciso aprender a identificar as características. Nós temos sinais no nosso comportamento, no nosso gestual, no nosso verbal, que indicam o que a pessoa traz no coração. E até compreender o que a gente fez de errado dentro da situação, né? Sim. Doutora, eu tenho pouco tempo, mas eu queria compreender também, esses traumas psicológicos não tratados, eles podem trazer também algumas patologias? Olha, a maior e mais, infelizmente, frequente é a depressão. É claro que existem as síndromes também, síndrome de pânico, bipolaridades, várias outras situações onde se torna crônico a ponto de ter um desgaste químico, um desgaste emocional e se transformar numa patologia psicológica ou psiquiátrica até. O que eu costumo dizer para as pessoas é que nunca permita que uma situação de aborrecimento, de frustração, de decepção com um ser humano ou com qualquer situação possa te fazer caminhar até uma problemática mais grave. Gente, não permita que isso cresça dentro de você, que a gente possa aprender a lidar com essas frustrações e transformar o amargo em doce, como a gente sabe que é possível transformar. Porque se a gente não trabalhar nisso, a gente vai amargar um caminho muito difícil. E algumas vezes tem que procurar ajuda, né, doutora? Sim, não é à toa que a gente está vendo a depressão crescer a ponto de 2020 já estão dizendo que vai ser uma das maiores causas até de afastamento profissional. Por quê? Porque as pessoas vão deixando isso. E o número de suicídios, infelizmente, a gente não quer falar sobre isso, mas a realidade cresce também, Sim. né? A frustração, o trauma, o medo das pessoas é tão grande já, que algumas pessoas se perdem dentro dessa dor. Não é que elas querem tirar a vida delas, elas querem tirar a dor de dentro delas e às vezes escolhem a pior forma de fazer isso. Eu tenho que encerrar. Tem uma dica para quem se identifica com trauma psicológico principal, um primeiro passo? Sim, a partir do momento que você percebe que sua vida social ou afetiva está paralisada, isso já é um indício de que alguma coisa precisa ser revista. E a principal dica é fazer uma reflexão sobre o que poderia ter ocasionado isso. Se você não conseguir trabalhar com isso ou não conseguir identificar de jeito nenhum, busque a ajuda de um profissional. Não fica sofrendo, né? Não fica sofrendo, você não precisa sofrer. Vamos resolver, gente. A gente não foi feito para sofrer, viu? Não. Quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca, telefone 0 operadora 11 98249 0073 e tem o canal dela do YouTube também, doutora Verusca, youtube.com/doutora Verusca. Obrigada mais uma vez, viu? É sempre um prazer e entra lá no meu canal, eu dou várias dicas sobre isso que podem ajudar. Vários assuntos importantes. Obrigada, uma ótima tarde, viu? Ótima tarde. Infelizmente o nosso programa já acabou.